Dia para vocês. Nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre uma pequena história da dança. Nós vamos estudar lá no capítulo 9 da apostila, nas páginas 96 até a 101. Tá? Vou deixar aqui para vocês também gravado os links, tá? Que nós vamos utilizar para ilustrar a nossa aula. Tá? Vou deixar aqui, ó. Nós vamos assistir 3 vídeos. E vou deixar para vocês aqui acessarem depois, assistir outros também parecidos, né? Ou assistir de novo esses que nós vamos ver hoje. Ok? Vou deixar aqui gravado então, estilo agora. Então vamos lá. Pesquisadores acreditam que a dança, como meio de comunicação, é anterior à própria fala. Em cada região do mundo, essa linguagem tem sua própria história de desenvolvimento. Nesse capítulo, nós vamos conhecer algumas correntes históricas da dança no Ocidente, que influenciaram a aprendizagem dessa linguagem e a elaboração de trabalhos de dança no Brasil. Então, dançar, gente, já é uma coisa que eles acreditam que até antes da fala, do desenvolvimento da fala, as pessoas já faziam. Há registros nas cavernas, por exemplo, dos homens pré-históricos, em que aparece eles lá e o desenho ele é interpretado como se fosse eles dançando por algum motivo. E a gente sabe também que a dança faz parte de muitos rituais, né? E ela é presente em vários povos, e desde a antiguidade, a dança, nós já falamos um pouco sobre isso, a dança já faz parte do cotidiano das pessoas, né? Principalmente com relação aos rituais, né? Os acontecimentos da vida do dia a dia deles. Bom, na nossa página de abertura aqui, mostrando um grupo musical, aqui um grupo de dança, né? Nós vamos falar um pouquinho ali para frente, quando a gente falar sobre a dança contemporânea, ok? Mas guardem essa imagem, vamos falar dela daqui a pouquinho. Bom, o mundo da dança. A história da dança, ela se conecta com a história da humanidade. Sabemos que desde os tempos mais remotos, os seres humanos primitivos já se manifestavam por meio do corpo em movimento, em rituais sagrados. A dança de cada tempo e lugar do mundo assume formas e características diversas, pois está sempre conectada às vidas das pessoas e às questões afetivas, políticas e sociais que lhe afetam, né? Foi o que eu falei no começo ali. Então, a dança, ela já faz parte, é uma linguagem artística que já faz parte da vida cotidiana das pessoas como maneira de expressão, né? Uns cantam, outros pintam, alguns fazem esculturas e outros dançam, né? Então, a dança é uma linguagem da arte que está lá vinculada à humanidade faz muito tempo, né? E nós vamos ver basicamente 3 momentos da dança nessa pequena história. Vamos falar primeiro do balé clássico. Ele surgiu na corte italiana no fim do século XV. Nessa época, as festas das famílias italianas reais, como as comemorações de casamento, vitórias em guerras, alianças políticas, entre outras celebrações, contavam com espetáculos de mímica, de música, de poesia e de dança. Então, tá vendo que lá naquele tempo ali no século XV fazia parte também desse cotidiano, desses eventos que tinha lá nas cortes, né? Na França, o balé chegou quando a italiana Catarina de Médici casou-se com o rei francês Henrique II. E ela levou um grupo de dançarinos para realizar lá uma apresentação no casamento dela, tá? E aí, nesse país, começou o desenvolvimento técnico e artístico.
foi aí que começou os profissionais da dança, as escolas de dança, né? Tamanha importância que isso teve para eles. Bom, uma coisa curiosa é que, no princípio dessas danças, apenas os homens eram autorizados a dançar o balé. Mas, a partir do século XVII, aí as mulheres puderam participar dessa dança. Então, veja que até no século lá 14, 15, os homens é que dançavam balé. Olha só que coisa interessante, né? As mulheres não podiam dançar. Aí, sim, depois, aí, passado aí, lá para o século XVII, as mulheres começaram a participar da dança, né? Então, também uma curiosidade, no século XIX é que surgiu a sapatilha de ponta. Por que eles fizeram isso, né? Porque vocês sabem que o balé é uma dança que ela tem os movimentos que buscam a altura, né? Então, são saltos, são movimentos esguios, né, na ponta do pé. E aí, eles criaram essa sapatilha de ponta para fazer com que os dançarinos parecessem mais alongados e esguios, né, mais altos. E aí eles fizeram, inventaram essa sapatilha aí, né? Aí teve as bailarinas, né, que começaram a dançar com essa sapatilha, né, nas pontas dos pés. Tem aqui quatro bailarinas, né? Uns nomes complicados de falar aqui, mas vou falar do meu jeito aqui, né? A Genevieve Gosselin, a Amália Brugnoli, a Fanny Bias e a Marie Toglioni. São as bailarinas aí que dançavam na ponta do pé e depois fizeram parte dessa invenção aí da sapatilha de ponta. Bom, o balé, o Lago do Cisne, é um dos espetáculos mais conhecidos e populares da história. Porém, a sua primeira apresentação, em 1877, foi vista como um fracasso na época. Somente a música, composta pelo Tchaikovsky, é que foi poupada das duras críticas direcionadas ao espetáculo. Então, naquela época, quando viu esse balé, ele foi tido como uma coisa assim, feia, horrível, ninguém gostou. Sofreu muitas críticas, né? Mas a música, que foi feita por Tchaikovsky, não sofreu essa crítica, porque a música era boa. Bom, e depois, né, em homenagem a ele, né, em 1895, alguns anos depois, esse espetáculo foi reelaborado e ele é dançado até hoje, né? Tem espetáculos até hoje sobre o Lago do Cisne, virou até filme já, né? Então, essa peça, né, de balé, né, o Lago do Cisne, ela sobreviveu ao tempo e ainda hoje é apresentada pelo mundo todo, certo? Então, o balé faz parte lá do começo dessa história. Depois, a gente vai falar da moderna. A moderna, ela já surgiu ali, né, no final do século XIX, começo do século XX ali. Então, a dança moderna, ela veio para quê? Para fazer uma ruptura dos valores do balé clássico e seus padrões. Por quê? Porque eles acreditavam assim que o balé era uma coisa engessada, eram movimentos assim treinados com perfeição e não tinha muito a ver, no ponto de vista desses artistas, com a própria emoção do artista, né? do dançarino, da bailarina que estava ali. Então, o que era muito importante no balé? Era mais a técnica, né? Então, não estava associado com emoção, embora, quando você vê um espetáculo de balé, há uma certa emoção em alguns movimentos,
mas é quase que uma coisa assim padrão, né? Todo mundo dançando perfeitinho, aqueles movimentos assim matematicamente estruturados, né? Então isso era importante. E esses artistas da dança moderna, eles resolveram então fazer uma ruptura com isso. Então eles falavam assim, que se o balé clássico desejava se aproximar do mundo dos sonhos, a dança moderna desejava se aproximar da vida das pessoas e da natureza. Visava estabelecer relações entre as pessoas e seus próprios corpos, suas energias vitais, seus impulsos criativos e expressivos. Então, é nisso que eles acreditavam, que essa dança precisava estar vinculada com o jeito da pessoa, com as emoções dessa pessoa, com o conhecimento do próprio corpo, né? E muitos desses movimentos precisava também estar vinculado a questões da natureza. Então, para os precursores da dança moderna, o corpo deveria ser visto como um todo, sem separação do espírito e dos sentimentos. Dessa forma, as composições feitas por dançarinos desse estilo se relacionavam com suas próprias vidas, seus sentimentos e as questões sociais e políticas que afetavam seu tempo. Então, uma das pessoas assim, que foi bem expressivo, bem importante, nós tivemos duas pessoas. A Isadora Duncan, uma dançarina estadunidense, né, chamada Isadora Duncan, né? Ela foi uma artista que ela buscou inspiração na natureza e incorporou movimentos espontâneos à dança, valorizando a expressividade dos sentimentos e das emoções. Eu consegui encontrar um vídeo dela dançando, e aí a gente vai ver como é que funcionou esses movimentos que a gente está falando aqui. Então, para ela, a dança deveria expressar os aspectos da alma das pessoas, e não ser apenas a exibição de um conjunto de exercícios técnicos. Lembra que eu falei do balé, né? Então, muita técnica e pouca emoção, pouco sentimento do bailarino, né? A sua dança era composta de movimentos leves e mais livres e espontâneos do que aquele visto no balé clássico. Uma das rupturas mais marcantes propostas por Isadora em relação ao balé clássico foi o fato de ela dançar com os pés descalços, né, em busca por uma relação intensa com a terra. Então, suas atitudes, então, influenciaram artistas do mundo todo. Então, olha só, ela foi a primeira artista, bailarina, primeiro a dançar com movimentos livres, sem aqueles movimentos ensaiados, técnicos. Então, o corpo se movimentava, né, ao ritmo da música e ao ritmo do seu próprio sentimento. Os movimentos vinham do seu estado emocional na hora que você estava dançando, né? E ela também teve essa característica de dançar com os pés descalços, né? Coisa difícil de entender na época, mas ela queria essa aproximação com a terra, né? Então, sentir o chão para ela era importante. Então, ela dançava descalço. Tá? Aqui nós temos uma imagem dela, numa parte de uma dança que ela faz. Isso aí é uma apresentação em 1918. Tá? Bom, ainda aqui uma informação sobre ela, né? Uma das primeiras pesquisas da Isadora Duncan teve como referência as ondas do mar e suas características rítmicas, suas formas, suas cores e as sensações provocadas por ela. Então, isso daí influenciou ela, né? Essa questão do som do mar, lá, o movimento do mar, fez com que ela estudasse, fizesse uma pesquisa para comparar aos movimentos do corpo. Uma outra pessoa importante também foi o coreógrafo Rudolf Laban. Ele foi um também que ajudou a promover essa revolução na dança do século XX, né? Ele também tinha essa questão de explorar as potencialidades do corpo das pessoas. Então, para ele, dançar tinha muito a ver com o estado
emocional das pessoas. O corpo podia falar, através dos seus movimentos, dos sentimentos que essas pessoas, que esses dançarinos estavam, né? Então, ele, nessa imagem aqui, aparece ele aqui numa instrução, né, ensaiando ao ar livre, né, em 1930, isso daqui, né? Uma coisa que o Laban fez é que ele organizou o espaço de dança em 3 níveis: o nível baixo, o nível médio e o nível alto, né, como forma de ocuparmos o espaço de maneira mais complexa e desafiadora. Ocupamos o nível baixo quando o nosso corpo fica próximo ao chão. Um exemplo disso, gente, é o hip hop. O hip hop, por exemplo, a dança, ela uma boa parte dela tem movimentos que a gente fala que é para baixo da cintura, que é quase encostado no chão, que são aqueles movimentos, né, de rodopiar no chão, enfim. Isso ele chama nível baixo. O nível médio é quando o nosso corpo ocupa o espaço entre o chão e a nossa cintura, né? Esse exemplo aí a gente pode falar sobre a dança de salão, em que você fica na mesma altura do seu corpo ali, né? E algumas vezes, em alguns movimentos, você fica perto do chão, abaixo da cintura, né? Então, assim, são movimentos em que ele chamou de nível médio, né, quando esse corpo fica ali entre a cintura, nossa altura, na metade ali. E ele também falou do nível alto, né? O nível alto é quando a gente ocupa o espaço da nossa altura para cima. E o exemplo desse nível alto é o balé. Porque o balé procura os movimentos para as alturas. Então, são saltos, são alongados, os braços para cima. Então, todos os movimentos do balé, praticamente, procuram o espaço acima, né, da nossa altura. Então, por isso ele fala aí desse nível alto. Então, ele fez essa organização desses 3 níveis. Também sobre isso, ele organizou os nossos movimentos e ele fala o seguinte, que o nosso movimento parado num lugar só, e todos os movimentos que a gente faz, eles fazem um desenho. Ele chama de kinesfera ou cinesfera, que é uma ideia de que esse nome é dado ao espaço que a gente consegue alcançar sem sair do lugar, né? Então, aqui, até onde seu corpo alcança? Essa é a pergunta que norteia a ideia de kinesfera. Então, você tem que se imaginar dentro desse sólido que é o icosaedro, né? Imagina você aqui dentro e se movimentando, né? Então, esse desenho que o nosso corpo faz, né, fala que que o nosso movimento ele está aqui dentro. E esse nome foi chamado kinesfera ou cinesfera, né? Imagina uma bolha também, né? Imagina você dentro de uma bolha, né? Todos os movimentos que você é capaz de fazer sem se deslocar no espaço, tá? Bom, depois disso, clássico, música, dança moderna, nós viemos aqui na dança contemporânea. Bom, aí a dança contemporânea rompe mais ainda com aquelas questões da técnica que tinha lá no balé clássico. E aqui a dança vai ousar um pouco mais. Então vamos ver aqui, ó. Então, a dança contemporânea trata-se de um tipo de manifestação artística do nosso tempo, com base em temas que afetam a vida das pessoas. A dança contemporânea não acontece por meio da execução de um único conjunto de códigos, como é o caso do balé. Ela utiliza diferentes procedimentos que visam a consciência do próprio corpo. Assim, obtém-se habilidades
obtém-se habilidades necessárias para a elaboração e a execução de composições na dança, que estão conectadas a questões políticas, sociais, culturais, afetivas, pessoais e cotidianas. Tá? Então, assim como na dança moderna, a formação dos dançarinos da dança contemporânea acontece por meio de procedimentos de improvisação e exploração dos movimentos que buscam uma sensação refinada dos ossos, dos músculos, dos órgãos e o reconhecimento de diferentes sistemas corporais. Então, na dança contemporânea, o que é importante? O equilíbrio, o alinhamento, a flexibilidade, a força, porque isso vai ser trabalhado para aprimorar os movimentos. Como exemplo dessa dança contemporânea, nós temos aqui a Pina Bausch, a coreógrafa alemã, que fez espetáculos assim bem diferentes. Temos uma imagem aqui que é um espetáculo, né, que é a companhia dela de dança, que faz aqui uma dança na água. E esse palco aqui, ele inclusive ela é citada como teatro musical, porque ela procura introduzir nos espetáculos dela um cenário muito próximo daquilo que ela quer mostrar. Então, aqui nesse espetáculo aqui, tem uma rocha bem no meio do palco, e aqui fica o tempo inteiro chovendo nesse palco, e as pessoas trabalhando, fazendo os movimentos usando a água. Né? E lembra daquela imagem lá da primeira página que eu falei para vocês guardarem? Aquele outro espetáculo também chama-se A Sagração da Primavera. O palco foi todo coberto com uma terra e os dançarinos tinham que fazer lá a sua dança em cima daquela terra, então eles ficavam todos sujos, porque tem vários movimentos, a dança contemporânea tem movimentos de rolar no chão, né, de pular, enfim, e eles ficavam todos sujos, mas por quê? Porque era o que ela exatamente queria, né? Então ela misturava essa natureza com os movimentos da dança. Então, gente, hoje nessa pequena história da dança nós vimos aí, né? Como que foi evoluindo o balé clássico, depois a dança moderna e a dança contemporânea, que é a dança que acontece até hoje, né, das maneiras mais inusitadas possíveis. Eu separei para vocês alguns vídeos e nós vamos assistir esses vídeos. São vídeos bem curtinhos, só para vocês terem ideia desses exemplos que nós citamos aqui, ok? Então, aí que nós vamos agora assistir esses vídeos. Por hoje foi isso daí, né? Essa pequena história da dança, e deixei os vídeos aí gravados para vocês assistirem eles na íntegra, para ver como é que funcionou essa questão do balé clássico, da dança moderna e da dança contemporânea, ok? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Aí a gente se encontra na próxima aula.